Aqui no Balanço a gente acompanha agora, informação urgente, em conexão com São Paulo, o caso dos médicos executados no Rio de Janeiro. Vamos pra lá. Tem Polícia Federal, tem Ministério da Justiça. Conta tudo pra gente agora. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Dia muito movimentado aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos na orla da praia da Barra da Tijuca, um dos bairros mais visitados pelos turistas aqui do Rio de Janeiro, fora da zona sul do Rio, esse bairro que fica aqui na zona oeste. E o quiosque, Gotino, onde tudo aconteceu, é esse aqui. Eu já vou mostrar a marca de tiro. Antes, eu queria mostrar para quem está nos assistindo onde esses médicos estavam hospedados. Exatamente nesse hotel que fica bem na frente, do outro lado da rua, que é o mesmo hotel onde começa hoje esse congresso internacional de ortopedia. As primeiras atividades do dia desse congresso foram suspensas por causa de tudo que aconteceu. Mas agora, de tarde, o congresso vai começar a rolar normalmente. A informação que a gente recebe de momento é que os familiares das vítimas serão trazidos para o Rio de Janeiro e todos eles serão hospedados aqui nesse mesmo hotel. Tudo isso aconteceu, Gotino, por volta da 1h da manhã. As câmeras aqui do quiosque marcavam 00:59. Vale lembrar, Gotino, que é um horário muito movimentado aqui na Orla da Barra, até porque ontem teve semifinal de Libertadores da América, um time aqui do Rio de Janeiro jogando, o Fluminense. Então muitos bares da Orla passaram o jogo. E é natural que depois desse jogo o pessoal vem aqui pro quiosque fazer um after, tomar aquela saideira. Aqui não foi diferente. Tinham vários clientes no quiosque no momento em que os criminosos pararam exatamente aqui, nessa faixa de pedestre, e 3 bandidos armados com pistolas desceram e foram direto aos médicos que estavam sentados, Gotino, nessa mesa aqui. Inclusive, aqui na mesa há uma marca de tiro. Os tiros disparados por pistolas. 2 dos médicos não conseguiram correr. Acabaram atingidos aqui mesmo, sentado na cadeira. Outros 2, um correu para o lado de cá, foi atingido logo de cara, e o outro correu, tentou se esconder ali atrás, mas o criminoso ainda volta e atira. Foram tiros a queima-roupa. Um desses médicos está internado no Hospital Lourenço Jorge, ele tem 35 anos. O outro foi socorrido com vida e morreu a caminho do hospital, mas 2 deles ficaram aqui. Diga, Gotino. Desculpe interrompê-lo. O quiosque está funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Volta aqui pra mim, Rafael Cadenga, em Brasília. A gente está fazendo conexão com São Paulo, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala agora, ao vivo também, sobre esse caso. A gente vai ouvir agora. As 3 pessoas que faleceram, me solidarizar com a deputada federal Sâmia Bonfim, com o deputado federal Glauber Braga, a todos os familiares que sofrem com uma violência dessa natureza que infelizmente aconteceu. Esse fato tem que ser meticulosamente investigado, detalhadamente investigado, para saber as suas motivações. Todos os fatos dessa natureza, evidentemente, que precisam ser investigados. Mas o fato de uma das vítimas ser um irmão de uma deputada federal muito aguerrida, muito combativa e reconhecida, inclusive, por sua qualidade, é muito importante que haja uma investigação profunda nesse sentido, e o Congresso Nacional, obviamente, acompanhará de maneira muito próxima os desdobramentos dessa investigação. Presidente, com relação às pautas sobre o Supremo Tribunal Federal, o senhor vai dar de fato andamento ou o senhor pretende deixar isso para uma discussão posterior? Olha, eu quero dizer que a nossa Rodrigo prioridade Pacheco no Senado é o desenvolvimento do país, é a colaboração com o governo federal e com as pautas que interessam a sociedade brasileira, como é a reforma tributária, como é a sustentação do regime fiscal, como é o da transição energética. Nós votamos recentemente o projeto de regulação do mercado de crédito de carbono. Então, essas pautas que agregam... Tá, então, gente, ouvimos ao vivo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está concedendo uma entrevista coletiva nesse momento e comentou, claro, sobre a execução desses médicos, 3 médicos paulistas, em um quiosque de uma praia no Rio de Janeiro, inclusive entre eles ali o Diego Bonfim, o que é o paralelo. Ele que é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. A gente tem conexão direta com o Rio de Janeiro.
Vamos ouvir de novo como é que tá ao vivo agora informações do Rio de Janeiro. Iniciaram uma série de investigações com nomes ligados à política do Rio de Janeiro, né, à Secretaria de Saúde. Eles investigavam a máfia das próteses, voltada muito para questões dos ortopedistas. E essa máfia das próteses, em 2015, movimentou 12 bilhões de reais. É claro que eu não estou falando aqui que a motivação é a máfia das próteses, claro que não. Mas é uma observação importante, Gotino, porque a Polícia Federal foi chamada também para auxiliar nas investigações desse caso. E como a Polícia Federal tem essas informações, elas podem ser muito importantes para o esclarecimento desse crime. Tem uma outra informação, um dado muito importante, Gotino, de um levantamento que eu fiz em 2018, foi o último levantamento divulgado sobre a elucidação dos casos da Delegacia de Homicídios da capital aqui do Rio de Janeiro. A DH da capital soluciona apenas 3% dos casos de assassinato aqui no Rio, Gotino. Olha aí, gente, 3% é muito pouco. Nós temos 3 médicos mortos, um entre a vida e a morte em um hospital do Rio de Janeiro, vai ser transferido a qualquer momento, nossa equipe está lá. O Rael trouxe informações porque agora a polícia está fazendo um levantamento. Esses médicos renomados participando de um conselho ligado à sociedade de ortopedia, o que acontece? A polícia está investigando. Se eles, por exemplo, foram contra... Olha, a gente está fazendo a conexão ao vivo com São Paulo, Reinaldo Gotino ao vivo também no Balanço Geral em São Paulo, fazendo aquela conexão com o Rio de Janeiro, trazendo detalhes aí. Claro, todo o país hoje em busca de informações do que aconteceu, qual seria o motivo para essa execução. E o Rael, repórter da Record lá no Rio de Janeiro, brilhantemente, trouxe uma informação muito pesada, né? A delegacia responsável por investigar homicídios no Rio de Janeiro só solucionou 3% dos casos dos últimos anos. Ele falou também aí sobre a questão da máfia das próteses, em que esses médicos possivelmente também estariam por trás da investigação, claro que é uma das hipóteses, né? Eles eram ortopedistas, estavam em um congresso internacional de ortopedia que começa hoje no Rio de Janeiro, estavam lá curtindo a noite, tomando um drink, confraternizando na noite dessa quarta-feira e por volta de 1h da manhã foram surpreendidos, assassinados, executados. E ele trouxe a informação: Polícia Federal a caminho do Rio de Janeiro após uma convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para investigar também os responsáveis por esse crime brutal. Eu disse há pouco, isso não é um crime comum no Rio de Janeiro, apesar da violência, gente. Apesar da violência tremenda, isso não é um crime comum. Os caras descem fortemente armados, com pistolas, a forma com que eles empunham essas armas. Veja novamente, veja, não é bandido segurando de qualquer jeito a arma. Olha aí, ó, com as duas mãos posicionados, vão atrás, todos de preto, entram nesse carro branco, que é até um carro luxuoso, é um carro que qualquer um tem no Rio de Janeiro. Eu tô falando por conhecimento de causa. E a gente acompanhou agora o repórter ao vivo da Record. Ontem era noite de jogo. O Fluminense estava jogando, a orla estava assim, ó. A orla da Barra da Tijuca estava assim de gente. Cheio de polícia pra lá e pra cá. E principalmente em frente a esse hotel aí, que recebe turista o ano inteiro, é um hotel super conceituado no Rio de Janeiro. Ou seja, foram determinados. Foram para executar esses médicos. 3 médicos paulistas e um baiano. Esse médico baiano agora luta pela vida em um hospital do Rio de Janeiro. E claro, um dos médicos ortopedistas, o Diego Bonfim, ele é irmão da deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, que é casada com o deputado Glauber Braga. Que também é muito atuante. São parlamentares atuantes dentro da Câmara, como o próprio presidente do Senado acabou de informar. Parlamentares que estão ali sempre batendo de frente, lutando pelas causas, atuantes. Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem um paralelo? Agora, o que me choca é essa informação de que a Delegacia de Homicídios da capital, a DHC, do Rio de Janeiro, nos últimos anos, segundo a reportagem da Record, conseguiu resolver apenas 3% dos casos. Tem informação, hein? Tem novidade nesse caso. Vamos agora direto para o Ministério da Justiça, onde a repórter Cris Otaviano
atualiza, né, Cris, como é que tá essa situação e acompanha a repercussão aqui na capital federal. Um dos médicos mortos, então, é o irmão da parlamentar, então, a Sâmia Bonfim, não é isso, Cris? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Exatamente, viu, Rafa? Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral, acompanhando esse caso de grande repercussão no país inteiro, reverberando também aqui dentro do Distrito Federal. Logo cedo, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se comunicou através das redes sociais, no X, antigo Twitter, dizendo que haveria um comando por parte do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que a Polícia Federal passe a acompanhar as investigações do caso desses 3 assassinatos, essa chacina agora sendo tratada também assim por várias pessoas que são envolvidas com a segurança pública no país em relação à morte destes 3 médicos. A Polícia Federal faz esse papel agora também conjunto com a Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro, visto que o possível envolvimento ou a possível ligação dessas mortes com os parlamentares aqui no Congresso Nacional, isso leva ao papel da Polícia Federal a fazer esse acompanhamento. O ministro Flávio Dino também se mobilizou nas redes sociais com alguns posts também no X, falando a respeito agora do envio do secretário executivo, Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, para que ele faça o acompanhamento desse trabalho no Rio de Janeiro, nesses primeiros instantes, e a Polícia Federal já começa, então, a se mobilizar com este apoio. O ministro Flávio Dino disse também que ele já conversou com o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e que a Polícia Civil já está fazendo as diligências necessárias à investigação na capital fluminense. Ele disse também que ele está indo para a Bahia agora para reforçar as ações por lá e falou a respeito da solidariedade das pessoas que perdem seus parentes. Em relação ao médico que está ferido, viu? A gente tem um boletim recente médico, Rafa, que diz que ele está agora neste momento com um quadro de saúde estável, apesar da grande quantidade de tiros que ele acabou levando também durante esse movimento. Ele era um 4º médico que estava em companhia a esses 3 médicos que acabaram sendo mortos nesse ataque agora de madrugada, e de acordo com o boletim médico, trata-se de um homem de 32 anos, ele também é um médico ortopedista. Acontecia um seminário internacional de ortopedia no Rio de Janeiro, que levou todos estes médicos a estarem ali hospedados na capital fluminense, na Barra da Tijuca, e fazendo companhia a eles, ele teve lesões no fêmur, pé, mão e também lesões no tórax e no abdômen. Foram várias balas, pelo menos 7 tiros que atingiram esse homem, e que nesse momento já passou por cirurgia e que estaria, como eu disse, com esse quadro de saúde estável. Olha, informações novas aí, precisas da Cris Ottaviano, trazendo detalhes aí sobre a convocação por parte, então, do ministro da Justiça, Flávio Dino. Não é mesmo, Cris? Então a informação é essa. O secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, já está a caminho do Rio de Janeiro. Ele já está a caminho do Rio de Janeiro para auxiliar na investigação e acompanhar de perto junto à Polícia Federal. Não é isso, Cris? É isso sim, ele está sendo enviado para acompanhar todo esse trabalho e esse primeiro momento ali de organização desse suporte, né, desse trabalho conjunto que acontece ali, inclusive com agora a ajuda e a interferência do governador do estado do Rio de Janeiro. Cris, aproveitando, sobre a parlamentar, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL São Paulo, ela que é irmã do médico Diego Bonfim, assassinado nessa execução. Até o momento, até entrar aqui no ar, no Balanço Geral, não tinha nenhuma manifestação por parte da deputada, da parlamentar, nem do partido. Já há alguma nota? Já há alguma manifestação? Não, Rafa, nós seguimos tentando contato com a parlamentar, o esposo dela, ambos deputados federais aqui no Congresso Nacional, mas a gente ainda não conseguiu contato nem com assessores, nem com os próprios parlamentares, que até o momento não se pronunciaram. Fica também aqui divulgada e publicizada a nossa solidariedade com a família nesse momento. Perfeito. Cris Ottaviano, que está em frente ao Ministério da Justiça. Cris, qualquer novidade, qualquer informação, atualização sobre este caso, prioridade, viu, minha amiga? Prioridade, você volta aqui ao vivo no nosso Balanço Geral. A gente está aguardando, claro, também o pronunciamento de outras autoridades, parlamentares, também que convivem diariamente com a Sâmia, com a deputada Sâmia. E a gente está aqui com o espaço aberto, claro, para ouvir todo mundo e acompanhar essa investigação.